Vamos lá continuar, gente? Segunda parte da Lei Natural e a Liberdade, página 125. A quarta inclinação ao conhecimento da verdade. A inclinação à verdade é própria da natureza espiritual. Ela cria a comunhão entre os seres dotados de razão. Aparece nessa luz original, que são os primeiros princípios da razão especulativa e prática, especialmente no princípio moral de fazer o bem e evitar o mal. Ela gera o amor pela verdade, comparável ao anelo de toda criatura pela luz. Dessas primeiras percepções da inteligência, partem pelo trabalho da razão, pelo contato com a realidade, as diferentes ciências, em especial a ciência moral, que considera todas as coisas da perspectiva do bem, adotando como norma os preceitos da lei natural. A sua tarefa é aplicar esses preceitos judiciosa e efetivamente nas ações concretas, buscando assegurar a qualidade e perfeição delas. Muito bem. Então aqui é muito importante entender que pelo amor à verdade se entende que o ser humano tem um espírito. Porque a verdade é buscada, e a verdade é a adequação entre o sujeito que conhece e a realidade, o objeto, a res, a conhecer. Por mais que queiram mudar o conceito de verdade, nós sabemos que as ciências, junto com a ciência da teologia moral, entendem perfeitamente que a verdade ela é objetiva e real. E diversas virtudes aperfeiçoam a inteligência humana nesse trabalho, que depende grandemente da experiência. A virtude da ciência, entendida como a capacidade de estudar e direcionar as próprias ações, a sabedoria, que reúne o conhecimento e a experiência numa visão unificada da vida e do agir. Mais especificamente, a prudência, que discerne o bem num ato particular. É a virtude própria da razão, que penetra a ação para moldá-la. Nas morais da virtude, a prudência tem uma função central, corresponde ao papel da consciência nas morais da obrigação. Existe, no entanto, essa diferença. A prudência busca descobrir o que há de melhor no concreto, e não meramente o que é permitido ou proibido. Sua ação é dupla, o juízo prático e a determinação para agir, que move a ação. Não se pode ser verdadeiramente prudente quando o discernimento não afeta a ação. Claro, um conhecimento que não é colocado em prática, que prudência é essa? Só se existir uma prudência animalesca, né? A inclinação natural para a verdade é universal. No entanto, adquire um foco particular na vida moral, quando alinhada com a experiência ativa da pessoa, na qual toda a realidade é refletida como num microcosmos, especialmente pelas relações da pessoa com os outros e com Deus. A inclinação à verdade é o foco do 8º mandamento, que proíbe o falso testemunho e a mentira. Esses preceitos negativos estão a serviço de um apelo dinâmico que estabelece diferentes direitos e deveres. O direito a uma educação adequada, de acordo com cada sociedade e capacidade de cada indivíduo. O dever subsequente de cultivar a própria mente, especialmente no campo da moral, no que diz respeito à situação de vida de cada um e os seus problemas concretos. A inteligência tem uma função primária a desempenhar na vida moral. É preciso restaurá-la, inclusivamente na sua dimensão contemplativa. O anelo pela verdade fornece um fundamento natural à fé cristã, porque a fé é mais do que uma obediência voluntária. Ela responde à luz da palavra revelada por uma aquiescência intelectual, como ocorre entre mente e discípulo. A fé
desenvolve o amor à verdade com o apoio dos dons da inteligência e ciência. Em razão do amor que a acompanha, a fé nos instila uma certa connaturalidade com as realidades divinas. Ela ilumina e alimenta a nossa experiência espiritual. Olha só, nós, na inclinação à vida, nós falávamos sobre a esperança, não é? Nesse processo existe esperar contra toda esperança. Depois, a inclinação ao matrimônio fala do amor, que é um amor que leva a dar a vida, um amor matrimonial, pronto. Amor ágape matrimonial. E aqui, na verdade, fala da fé. Todas essas virtudes, como nós já vimos, São Tomás trabalha bem, aperfeiçoam as inclinações de preservar o ser, de ter um amor, de viver o amor, a família e a inclinação natural para a verdade, para essa verdade, a fé. A fé, por isso que eu gosto sempre daquele exemplo. Alguns autores sagrados falam que a fé é como um óculos, óculo e fide. Vocês sabem que a palavra óculos, do latim óculos, significa olhos. A fé é um segundo olho. São segundos olhos, desculpe, que nos permitem ver as coisas desde a luz, não só natural, mas a luz de Deus. Então a fé aperfeiçoa a busca da verdade, refina essa busca e descobre-se o mais genuíno da verdade. E agora na página 127, a última inclinação, que é a inclinação para a vida da sociedade. Vida em sociedade, vamos lá. A inclinação para a vida em sociedade pressupõe uma concepção do ser humano como um animal social ou político, como um ser espontaneamente tendente a associar-se com os outros. Sem dúvida, essa tendência repousa na nossa sociedade, na nossa necessidade, de outros para sobreviver, mas tem um fundamento ainda mais profundo, a sensibilidade para com o outro, que resulta no amor, na afeição e na amizade, e deteriora-se pelos sentimentos contrários. A amizade recíproca é a mais natural do que a luta e a rivalidade. O homem não é primeiramente o lobo do homem, embora certamente possa tornar-se assim. Embora, socialmente falando, nós podemos pensar que o homem é o lobo do homem, não é verdade. Porque há uma inclinação para a sensibilidade, a afeição, a amizade. O sinal dessa disposição natural é a palavra, a linguagem. Em contraste com os animais, que meramente trocam gritos, os humanos inventaram uma linguagem, que os capacita a comunicar sentimentos e necessidades, a expressar o bem e o mal, a justiça e a injustiça, a revelar os movimentos íntimos da mente e do coração. A vida inteira de um ser humano pode ser transcrita em linguagem. As inclinações naturais, em particular, estão refletidas na própria estrutura gramatical da linguagem. A compreensão de um bem expressa-se nos adjetivos, a sensibilidade ao ser, nos substantivos, a sexualidade nas palavras com gênero, a verdade revela-se no verbo, que determina o verdadeiro e o falso. Por fim, a inclinação para a vida em sociedade pode encontrar-se nos pronomes eu, tu, ele e nos nomes singulares e plurais. Pode-se mesmo estabelecer uma relação entre as inclinações e os sentidos de acordo com uma certa afinidade entre eles. Podemos associar o bem com o paladar, com o sabor, sapor, sapore, que dá o seu nome à sabedoria. A visão é o mais cognitivo dos sentidos e está relacionado com a verdade. A palavra está ligada à audição.
O tato e olfato põem-nos em contato com o que existe. Também exerce um papel na sexualidade. São apenas sinais sugestivos, mas são reveladores do caráter natural às nossas inclinações. O reconhecimento do caráter primitivo da inclinação à vida em sociedade tem grandes consequências. De acordo com a teoria da liberdade de indiferença, o indivíduo vem primeiro, lembram-se. Firma-se isoladamente e reivindica sua liberdade. A luta para satisfazer os próprios desejos põe os homens em oposição e provoca uma rivalidade que põe em risco a vida de todos. A luta aqui aparece em primeiro lugar. A sociedade será vista como uma criação artificial fundamentada no poder delegado pela coletividade do indivíduo, a uma autoridade suprema, um rei ou ao Estado, para que este imponham ou mantenham a paz indispensável para todos. Por outro lado, isso é a liberdade de indiferença. A liberdade de qualidade, a sociedade natural ao homem por causa da inclinação que o impede para os outros. Ela manifesta-se como um amor ou amizade espontâneos que toma diversas formas de acordo com os diferentes tipos de comunicação. Afeição familiar, amizade pessoal, sentimento natural, solidariedade social ou solidariedade entre os que exercem o mesmo ofício e assim por diante. A assistência da sociedade, começando pelo trabalho dos educadores, é necessária para a formação da maturidade. E maturação da liberdade. As inevitáveis lutas entre as pessoas, não importa quão duras, enxertam-se sempre no desejo natural de amizade, como uma febre ou ferimento afetam o corpo. A inclinação à vida em sociedade é desenvolvida, aqui olha, agora entra a virtude da justiça, entendida como firme desejo de dar a cada um o que lhe é devido. O objeto da justiça é o direito, no seu sentido objetivo expresso pela lei. A justiça cobre as interações exteriores com os outros, nos níveis familiar, social e nacional, mas também em relação a Deus, na virtude da religião. A justiça, portanto, tem um alcance geral. A sua regra é estabelecer tanto uma equidade relativa quanto uma equidade estrita nas relações de troca. Sua meta é a harmonia e a paz. Primeira virtude é a justiça. Agora vai no final da página 129, queridos. Para além da justiça, a amizade como um desabrochar das relações humanas, numa relação mais pessoal de benevolência recíproca em liberdade e igualdade. No plano cristão, novamente, encontramos a caridade, como a virtude que inspira essas relações no coração da Igreja. Uma sociedade que é simultaneamente espiritual e institucional. Devemos notar quão distante estamos de outras concepções da Igreja. A liberdade de indiferença fomenta a rivalidade entre os poderes, a oposição entre a liberdade dos indivíduos e das instituições. Hoje nós estamos vendo muito bem isso na política do Brasil. A liberdade de qualidade procura, sobretudo, a coordenação e a colaboração e o desenvolvimento da Igreja como um corpo harmonioso. Então quer dizer que na Igreja se deve buscar a liberdade de qualidade, que implica colaboração e desenvolvimento harmonioso. Na medida do possível, demonstramos como a lei, aqui ele vai resumir todos os 5, né? As inclinações. Na medida do possível, demonstramos como a lei natural não é imposta externamente, desde fora ao homem, por alguma realidade ou vontades exteriores.
Ela é verdadeiramente interior, vem de nascença. Ela está escrita no nosso coração pelas mãos de Deus, que nos criou à sua imagem. Olha que lindo, hein? Podemos, sem dúvida, gravar esses princípios na rocha ou inscrevê-los em livros, mas eles coincidem com os anelos que alimentam o dinamismo das nossas faculdades. Assim, a lei natural não é estática, mesmo quando seus princípios são formulados de modo restritivo. Ela é essencialmente dinâmica, como as virtudes que ela tem a tarefa de desenvolver em nós. Por isso que aqui fala de virtudes. A virtude é dinâmica, porque ela aperfeiçoa, ela faz crescer, ela desenvolve as aspirações naturais escritas no coração do homem. Tá bom? Agora nós vamos ter aqui 2 páginas, um pouquinho mais, 2 páginas e meia, o papel da lei natural nos estágios da educação moral. Olha, eu vou ler com vocês e vocês vão ter um trabalho, depois vai estar escrito lá na plataforma no Moodle, que vocês possam ver o papel da lei natural nos estágios da educação. Eu vou querer um resumo das principais ideias desse ponto, tá bom? É simples, 1, 2 páginas no máximo. Será útil considerar como o papel da lei varia em função das etapas da educação moral que guiam o crescimento da liberdade. Na primeira etapa, dedicada à aprendizagem das regras pedagógicas e da autodisciplina, experimentamos a lei como algo externo. Concretamente, a lei nos é apresentada pelos educadores. A sua tarefa primária é combater em nós os defeitos, pecados, bem como o crescimento daninho de desejos e vontades. Nesse estágio, uma certa coação em forma de obrigação é necessária, de modo a solidificar os fundamentos da vida moral. Essa coação é expressada nos preceitos negativos dos 10 mandamentos: não matarás, não, etc. A arte pedagógica do educador será de ajudar o pupilo a perceber a correspondência entre essas obrigações e o anelo humano mais profundo, pelo bem e pela verdade. É neste nível que as morais de obrigação mantêm seu valor. Historicamente, preencheram por séculos o papel de oferecer ao povo cristão a primeira educação moral. A censura que podemos fazer a ela é que limitaram a vida moral ao domínio das obrigações e à luta contra o pecado. Falharam em demonstrar suficientemente que a lei profunda da vida moral, na raiz das obrigações, é a tendência ou anelo pelo progresso, algo que é verdadeiro para todas as formas de vida. Tampouco compreendeu como preparar o fiel para as etapas posteriores da vida. É aquela educação severa: não faça, não pode, isso é pecado. Se de certa forma freia o mal que um pode praticar, mas também muitas vezes o congela na possibilidade de crescimento. Esta crítica, no entanto, não se dirige ao papel das obrigações como tais, pois a obrigação é indispensável nesse estágio. De fato, seria uma grave ilusão tentar construir uma moral sem obrigações. A tarefa do moralista é indicar o papel exato da obrigação no serviço às virtudes que guiam o desenvolvimento moral. A obrigação está aí para ensinar os rudimentos, os preceitos essenciais e para delinear aquelas coisas sem as quais a virtude não é possível, sem as quais o desenvolvimento moral não é possível. Por isso o assassinato é proibido, porque destrói a justiça e a caridade.
Primeiro estágio. Segundo estágio agora, final da página 131. O segundo estágio do progresso moral caracteriza-se pelo crescimento da iniciativa pessoal, supõe uma interiorização da lei, resultado de uma crescente percepção da correspondência entre esses preceitos e as nossas melhores e mais profundas aspirações. Isto surge da experiência da ação concreta. Tornamo-nos inclinados a seguir a lei, não pela coação, mas pela atração e pela opção pessoal, apesar das fraquezas e inclinações contrárias que podem permanecer em nós. Descobrimos que a virtude produz alegria muito além do nível dos nossos esforços e tentativas. No terceiro estágio de desenvolvimento moral, estágio da maturidade e da maestria, a lei torna-se o suporte de uma força inventiva e criativa em nós, instrumento do Espírito que infunde nos nossos atos a sua plena qualidade moral e espiritual. Começamos a entender a razão de São Tomás chamar a graça do Espírito Santo de lei. Essa graça, por meio da caridade, inspira o progresso moral do crente e leva-o a uma perfeição cada vez mais renovada. A lei, então, associa-se com o desdobramento interior da sabedoria e da bondade. Marca o seu ritmo. Olha só. Tivemos o primeiro estágio, não é? Que é o estágio a aprendizagem das regras pedagógicas e da autodisciplina, tempo de criança. Depois é o progresso moral pelo crescimento da virtude, vendo que ser bom é bom e faz bem, como eu digo. E a terceira é o estágio da maturidade e da maestria. O maduro ensina também, pela graça do Espírito Santo, que ser bom é bom. Bom, isso aí até a página 132. A lei natural, conclui o capítulo, está escrito no coração humano. Isto não significa que não possamos transgredir ou mesmo negá-la por certos modos de vida ou teorias. Mas ainda assim a lei natural sempre ressurge na aspiração à verdade e ao bem e na percepção do outro, que formam os fios entrelaçados do fascínio exercido pela qualidade de moral. Nenhuma mentira, nenhum crime, nenhum erro pode destruir ou sequer dissipar essa lei primitiva. Não importa qual longo seja o desvio, a lei natural sempre nos retorna de uma maneira ou de outra. Essa lei também é universal como a própria razão, cujo trabalho dirige secretamente sobre as formas culturais e os sistemas de ideias, por meio de sua variedade e evolução. Ela oferece para todas as pessoas um fundamento comum, os critérios básicos da apreciação moral. Entendida assim, a lei natural pode fundamentar e sustentar solidamente a doutrina dos direitos humanos, indo além das distinções entre nações, raças, tempos e culturas. Olha só, o último capítulo aqui, última frase da página 133. É flexível o suficiente para adaptar-se às inevitáveis diferenças. E forte o suficiente para inspirar renovações e convergências. Porque a moral deve ser um fomento de progresso, se quiser tornar-se de novo uma ciência de vida e ação.
A lei natural escrita no coração do homem, ela é flexível para entender que tem coisas que não são essenciais, hábitos e costumes, mas é forte também para suscitar renovação e convergências. Aí vocês entendem, então, que existe uma moral especificamente cristã, que compreende a lei natural, não como algo estático, fechado, mas como algo que está escrito no coração do homem e progride para a compreensão da lei, que foi positivada nos 10 mandamentos, mas a lei por excelência é a lei do amor, que está na lei evangélica, no Sermão da Montanha. Queridos, então é isso. O trabalho vai até a página 133, como eu falei, uma página, depois vou explicar no Moodle. Espero que tenha sido útil. Me desculpe, eu tenho asma e hoje não estou muito bem, mas vocês têm como estudar aí. Desculpe, Deus os abençoe, Nossa Senhora cuide de vocês. Um abraço.